O peso das mensalidades tem feito muitos estudantes repensarem a continuidade no ensino superior. Uma pesquisa da Serasa mostra que 4 em cada 10 universitários já trancaram o curso por não conseguir pagar as mensalidades. Aqui em Minas Gerais, mais de 236 mil alunos enfrentam dívidas com faculdades. E para falar sobre como os universitários podem buscar alternativas de renegociação para retomar os estudos neste segundo trimestre, estamos com a especialista da Serasa, a Aline Vieira. Olá, Aline, boa noite para você, obrigada pela participação. Olá, pessoal, boa noite. Aline, o que mais chamou a atenção da Serasa nesse levantamento sobre essas dívidas dos universitários? Eu acho que um dado que você trouxe, né, 4 em cada 10 universitários já trancaram o seu curso por não conseguir pagar as mensalidades, é um dado muito representativo. E 35% desses jovens que responderam, eles estão com dívidas ativas com as faculdades. Então, é um volume bem expressivo, né, quando a gente olha aí a quitação dessas dívidas que são tão importantes para os universitários, né, para os jovens no Brasil. Dentre esses fatos, Aline, que impulsionam aí essa inadimplência, o que é o principal fato que leva um estudante a atrasar ou deixar de pagar as mensalidades? É só aperto financeiro ou tem algum outro complicador aí no meio dessa solução? A pesquisa também foi entender um pouco mais sobre quais são os motivos. Em primeiro lugar, é o desemprego. 22% dos respondentes trouxeram essa causa aí como a principal. Na sequência, tem problemas pessoais ou familiares que esses jovens enfrentam, então acabam tendo que priorizar uma outra conta no momento. E a redução de renda, né, de parte ou de total renda, também foi algo apontado por eles. Até continuando aqui, Mayara, porque me veio uma curiosidade. Você, como especialista da Serasa, análise de crédito, concessão de crédito, deveria haver um novo conceito de rigores, de observações para a concessão desses créditos para estudantes? Eu acho que existem possibilidades para ajudar esses estudantes, né? A pesquisa ela não foi tão a fundo nesse sentido, mas a Serasa, olhando muito para os parceiros que nós temos aqui dentro, que era algo que a gente não dava tanta ênfase, nós vimos que existem mais de 70 parceiros que oferecem descontos na mensalidade. Então, isso já. Desconto nas mensalidades, não, desculpa, desconto nessas dívidas. Então, isso já ajudaria muito esses estudantes a pelo menos retomarem o fôlego e retomarem aí os estudos e quitarem outras dívidas com a faculdade. Então, são mais de 70 empresas que estão dentro do nosso ecossistema que oferecem descontos de até 95%, por exemplo. Isso já ajudaria bastante a dar um fôlego aí a mais para a finança desses jovens. Certo, eu vou fazer um depoimento pessoal aqui, Paulo e Aline. Eu, quando estava na faculdade, né, fui a primeira pessoa da minha família a fazer uma faculdade, eu fiz faculdade particular. E aí, claro que era aquela mobilização em todo mundo para conseguir pagar a faculdade. Todo mundo ajudava um pouquinho. Todo mundo ajudava um pouquinho, porque realmente na época não era, isso há 12 anos, não era uma coisa que era muito comum, né? De acontecer. A faculdade, principalmente de onde eu venho, não era muito comum. E você viabilizava uma conquista de todos, né? Então tem essa união pela conquista. Exatamente. E aí eu lembro que a gente fazia um mutirão para conseguir pagar ali os 6 meses, porque ficava o semestre inteiro atrasado, porque não conseguia pagar e sempre tentava negociar com a universidade. E aí, usando esse exemplo do que eu vivi, qual que é o conselho, então, da Serasa para esse universitário que está com essas dívidas em atraso, às vezes o semestre inteiro sem conseguir pagar, e aí vem juros, vem multa, vem um monte de coisa que é levado em consideração na hora de fazer esses cálculos. Qual que é a orientação para esse universitário para ele não precisar trancar e perder o próximo semestre? Acho que você trouxe um recorte muito interessante, porque quando a gente pergunta sobre planos e planos de vida, 45% desses jovens falam que tiveram que adiar algum plano também importante por conta dessas dívidas. Então, realmente é algo que impacta bastante. E aí a gente tem aí algumas oportunidades e dicas que a gente traz. Não tem só dívidas financeiras relacionadas à universidade, né? O estudo mostrou também que os jovens eles possuem outros tipos de dívidas que também são relevantes na hora da organização financeira. Então, por exemplo,
Dívidas com cartão de crédito foi aí uma das principais motivos de endividamento desses jovens, as contas básicas como água, luz e gás, empréstimo pessoal também eles costumam tomar bastante. Então, a nossa recomendação é, além de procurar ofertas que possibilitem benefícios na hora de quitar essas dívidas, é organizar bem todas essas outras demandas financeiras que o jovem vai ter durante um tempo, né? Então, entender muito bem o seu cartão de crédito, qual que é o dinheiro que entra na sua conta, quanto que você tem disponível para contas básicas, que são contas essenciais, né, com água, luz, gás, especialmente para quem mora sozinho. Então, ter muito claro quais são esses tipos de dívidas, mais essa dívida universitária, e organizar muito bem para ver o que de fato você precisa naquele momento e o que dá para esperar até você finalizar o seu estudo, essa prioridade, para depois você retomar e, enfim, tomar outros tipos de crédito. São algumas das dicas. Minas Gerais aparece aí com mais de 600 mil ofertas. Como é que os estudantes podem fazer, os estudantes mineiros podem fazer para acessar esses benefícios ofertados? Perfeito. Em Minas Gerais, especificamente, eu comentei, né, 70 instituições que nós temos parceiras. Em Minas Gerais, são 66 instituições participantes. Então, é muito simples para consultar, é forma gratuita. Basta acessar o site ou o aplicativo da Serasa. Com o CPF, né, a pessoa já consegue consultar se existe alguma oferta no seu nome. Sempre tem que ser a pessoa dona daquele CPF que consulta, por questão de segurança, né? Então, é muito importante que tenha cuidado com os canais oficiais também. Então, o nosso site, o nosso aplicativo ou o WhatsApp da Serasa são os canais oficiais. E aí, rapidamente, a pessoa faz um cadastro e consulta se existe alguma oferta naquele CPF. E como eu falei, os descontos chegam até 95%. Também tem opção de parcelamento e pagamento no Pix, o que ajuda também a quitar essa dívida na mesma hora. Então, facilita bastante a retomada do crédito.